Bom, então a ideia é a seguinte: aproveitar essa nossa aqui, eu estou gravando, tá? A ideia é mostrar para vocês que é o que acontece aqui no país. Eu já venho falando, já não é de hoje, venho falando bastante tempo em outros lugares, e isso aqui vai ajudar vocês, inclusive, a entender. Muitas pessoas não entendem, e eu tenho certeza que vocês que estão aí a ouvir, vocês também vão ficar surpresos, porque apesar de eu estar postulando isso aqui muitas vezes e de várias formas diferentes, tem muitas formas de postular, né? E o assunto, mas as pessoas normalmente elas não entendem. Então eu venho dizendo o que é esse Brasil. Para quem conhece um pouquinho de história do Brasil, qual é o principal problema que nós temos aqui. Essa situação que nós estamos vivendo aqui, e já estamos vivendo ela, não é de hoje, há muitos anos já, praticamente há 200 anos ou mais de 200 anos. Nós tivemos aqui o início da história nossa, que foi a vinda da família real para o Brasil. A família real do Brasil veio para cá, fugida de Portugal, por conta de um suposto ataque, uma suposta guerra com a França, e que Napoleão queria tomar o trono de Portugal. Eles queriam tomar Portugal. O principal objetivo de Napoleão era derrubar o Império Português. E para isso ele teria que destituir o rei de Portugal do posto que ele ocupava. Então, ele, num determinado momento, ele queria entrar em Portugal, tomar o país. Aí o rei de Portugal fugiu, todo mundo sabe disso, que é uma história, e já essa história é verídica. Ele fugiu de Portugal vindo para o Brasil. E nessa ideia, eles não tinham recursos para poder manter a segurança do país, não tinha soldado suficiente, não tinha armamento suficiente para um imperador, que nem o Napoleão. Ele tinha um exército muito poderoso na época. Então Portugal entrou em contato com os primos, sabe que a realeza europeia, ela é toda de parentes, são todos aparentados, primos, tios, toda a realeza. Apesar do nome ser diferente em alguns momentos, de uma família ou outra, mas toda a realeza são parentes. Na Europa inteira é assim. Então, o parente mais próximo que tinha maior poderio na época era a Inglaterra, que também a família real da Inglaterra também são parentes de Portugal. Pediram auxílio, pediram ajuda para manter a integridade do país e da população que ficou lá, remanescente, que ficou no país. Não podia sair todo mundo do país e largar o país lá, não podia. Então pediram ajuda para a Inglaterra, e como normalmente o pessoal faz, né, o pessoal que tem recurso financeiro, emprestou recurso, prestou serviço para a Inglaterra, desde que Portugal depois ressarcisse a Inglaterra desses valores que iriam ser aplicados. Ou seja, estavam vendendo serviço para Portugal. Muito bem, eles fugiram de lá, tanto que nessa saída da família real para Portugal, nasceu aquela expressão, ficou a ver navios. Quem ficou a ver navios foi Napoleão, que naquele instante que estava chegando para tomar o trono de Portugal, as naves já estavam partindo, já estavam em alto mar. Só deu para ele ver
a ponta dos mastros, as bandeirinhas dos mastros das caravelas, e já não podia fazer mais nada. Estava longe demais até se mobilizar, botar navio os barcos na água para poder, ele não ia conseguir alcançar mesmo. Muito bem, então ficou a ver navios. Aí a família real veio para o Brasil, ok? Muito bem, depois de um certo tempo, a família real voltou para Portugal. Depois do período que ficou aqui no Brasil, trouxe bastante benefício, bastante recurso, né, conhecimento, trouxe bastante infraestrutura, porque Portugal, praticamente o rei estava aqui dentro, né? O rei do Brasil, o rei de Portugal, que o solo aqui foi transformado justamente no palco do Império. Muito bem. Aí quando eles voltaram, deixaram aqui o filho, Dom Pedro. Mas nesse instante, quando ficou Dom Pedro aqui, sobrou uma organização que estava sendo articulado aqui por um indivíduo muito conhecido de todos, muito pernicioso também, José Bonifácio de Andrade Silva. Esse cara foi o precursor, o idealizador, o fomentador da ideia, né? Ele plantou a ideia na cabeça da dona Maria Leopoldina e até mesmo de Dom Pedro, a ideia da independência. E ele articulou isso muito bem, fez com que a mulher de Dom Pedro fizesse uma pressão enorme na cabeça dele para fazer com que ele pedisse a independência do país. Muito bem. Isso aí fez com que toda a situação do país fosse alterada. A partir desse instante, ele pediu a mudança do pai em Portugal, que ele queria a independência do Brasil. Inicialmente a ideia começou aí. Esta independência livre de toda o império português, ele queria ter o império dele, ele queria montar um império dele. Mas esta ideia toda nasceu na cabeça de José Bonifácio de Andrade Silva e toda a sua comitiva. Por quê? Esse camarada, ele era um maçom ligado à carbonária, porque toda a Europa estava ligada à maçonaria da carbonária. Não é esta maçonaria que nós temos hoje aqui. É uma outra maçonaria. A nossa maçonaria é vermelha. E a dele é azul, por conta justamente de ser carbonária. Carbonária vem de carvão. Por quê? A maçonaria estava voltada aos minérios, à carvoaria. E a carbonária é um nome que está ligado à conexão do carvão. Por isso tem esse nome, essa conexão. Muito bem. A partir daí, então, toda essa ideia de independência, o regente que ficou no Brasil fez uma pressão muito grande com o pai e ameaçou, né, aquela história de independência ou morte. Tudo isso aí é uma balela, uma conversa fiada para mostrar para a população de uma forma assim simbólica que houve uma intervenção, uma ameaça para poder garantir a independência. Mas não foi assim. A real história é diferente. Depois da intervenção do regente com o pai, ele insistiu e o pai disse: tá bom, você quer a independência do país, porque o pai já sabia que a dificuldade era grande. Você quer a independência do Brasil? Tudo bem. Eu vou dar para você a independência do Brasil desde que você pague a nossa dívida com a Inglaterra. Nós temos uma dívida com a Inglaterra, você sabe muito bem disso, porque uma boa parte da riqueza, uma boa parte dos impostos
e da arrecadação aqui no Brasil era justamente para pagar a dívida com a Inglaterra. Foi assim que começou esta história. Aí Dom Pedro aceitou essa ideia de que iria assumir a dívida de Portugal com a Inglaterra, e assim foi feito. Assim foi dada a independência. Bom, depois de algum tempo, isso aí era só o primeiro passo do plano de José Bonifácio, de todo aquele pessoal. O plano inicial era a independência, mas a sequência era a proclamação da República. A proclamação da República deste país é a causa de estarmos hoje vivendo esta situação que estamos. Por quê? Quando houve a necessidade da proclamação da República, esta República ela foi fundamentada basicamente numa organização, uma corporação. Hoje, a maior parte da população aqui não sabe disto, não entende isto. A nossa República Federativa do Brasil, ela é uma empresa, uma grande organização empresarial, uma grande corporação empresarial que reúne 132 grandes organizações. Transformaram esta república num grande grupo empresarial. Essas 132 empresas compostas, veja só, a base. Vanguard é uma grande organização econômica e financeira. Nós temos BlackRock, outra grande organização financeira. Nós temos várias corporações como Família Rothschild, Clube de Bilderberg, todo esse pessoal dessas grandes organizações, a família real inglesa inclusive, porque até hoje, mesmo depois de 200 anos da proclamação da República, mesmo depois da independência, a dívida com a Inglaterra ainda não foi paga. Até os dias de hoje, o Brasil ainda deve para a Inglaterra. E é por conta desta dívida da Inglaterra é que foi montada esta Organização Federativa do Brasil. Esta empresa, que é uma empresa, é um corpo organizacional. Todo mundo acha que a República é o Estado do Brasil. Não, não é o Estado do Brasil. Não se trata do Estado, não se trata do governo. É uma organização totalmente paralela, composta dessas empresas e dessas grandes corporações, da maioria dos grandes bancos. Banco Mundial está envoltado nisto. Todas essas grandes organizações financeiras, Bradesco, Itaú e Grupo Pactual. Para vocês terem ideia, o porquê que hoje nós estamos vivendo isso por causa deste ministro que está aí. O ministro da Economia é o fundador da organização Pactual. Por isso que nós estamos envolvidos com tudo isso. Muito bem. Então, ao longo deste tempo todo, para vocês terem ideia, tem empresas aí dessa corporação que nem a Vanguard ou a BlackRock. Ela tem um potencial tão grande econômico que ela é capaz de comprar países inteiros. Para vocês terem ideia, o tamanho do potencial dessas empresas, potencial econômico dessas empresas. E eles fazem parte desta organização aqui dentro do Brasil. Eles estão vinculados a esta organização. Tudo que está relacionado com o país
tudo que faz parte do país, empresas, pessoas, tudo que está aqui dentro do país é considerado como ativos desta Organização Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é o nome da empresa, do grupo. Qual é a Constituição? Ela é constituída por uma minuta contratual, né? Como toda empresa. Qual é a Constituição dela? A Constituição da República, que é o que nós temos aqui. A Constituição que nos rege é baseada, foi preparada para fazer exatamente a defesa desta organização. Ao longo dessa formação, foi constituída as Forças Armadas do país. Para quê? Para defender a integridade, a supremacia desta república, desta empresa. Eles montaram uma corporação bélica, armada, para defender esta organização. Isso lá atrás, na proclamação da República, 1823, 27, 29. Tudo isto está pautado numa organização econômica. Essas organizações fizeram isto aqui, não só no Brasil, fizeram isso em várias outras repúblicas. Vocês podem perceber, várias outras repúblicas espalhadas pelo mundo todo foram constituídas da mesma forma, e estamos sob o domínio destas grandes organizações, desse grande planejamento globalista. E para não ficar muito às claras, eles organizaram um outro sistema que, por tabela, organiza tudo isso, que é a ONU, que une todos os países do conglomerado, que é 197, 194, vamos fazer conta redonda, 200 países que compõem essa organização da ONU. 200 países estão alinhados da mesma forma, ou seja, essas corporações que eu falei aqui, que são 132 grandes organizações e bancos e tudo mais, controlam tudo que vocês possam imaginar no planeta. Tudo que está em torno do planeta, eles controlam. Dinheiro, empresas, ações, patrimônio, as pessoas, que nós somos os ativos. Vocês sabem o que é ativo? Ativo é como se fosse uma cadeira, um móvel, um móvel velho. Esta Organização Federativa do Brasil, essa república, ela tem a capacidade, ela tem a prerrogativa de emitir títulos, de vender títulos, de comprar títulos, de vender ativos, de comprar ativos. Vocês não percebem que tudo isso que acontece aqui neste país é uma coisa sui generis, é um troço que é fora do normal para qualquer cabeça, que o pessoal não entende por que é. Um país pode vender título? Evidentemente que não, porque ele não é uma empresa. A organização que foi constituída aqui é como se fosse uma sociedade anônima, que pode emitir títulos, pode emitir ações, pode comprar ações, pode vender ações. É assim que funciona a República Federativa do Brasil. Ela pode tomar dinheiro, tomar empréstimos, como também pode ceder empréstimos. É o que se faz dentro dessa organização. Desta forma, nós temos o controle total dessa organização globalista em todo o território nacional. Ou seja, o Brasil não é dos brasileiros. Os brasileiros não podem fazer absolutamente nada, porque a massa popular é ativo. Ela não tem poder de decisão algum.
Por mais que alguém possa dizer que temos eleições, que escolhemos os dirigentes, mentira! Todos esses dirigentes, toda esta organização política que nós temos aqui no Brasil, são pessoas que já estão lá atalhadas, escolhidas para ocupar os cargos, para dar continuidade às determinações da organização republicana. Esta organização republicana é que determina aquilo que o presidente da República deve ou não fazer. Uma dessas coisas todas que acontece, que a maior parte da população não entende, porque ora o presidente faz uma coisa, ora ele desfaz, ele desmente. Por quê? Ele está aí para atender todas as determinações da organização, como se fosse um presidente de uma empresa multinacional. Ele não manda, o presidente de uma multinacional não manda nada. Quem manda é o conselho deliberativo da empresa. É este conselho quem manda. Então, todos os presidentes, todos os governadores, todos o Congresso por inteiro, todos os municípios, os prefeitos, toda esta grande organização que compõe esses 5.570 municípios, estão todos eles ocupados, atrelados a essa organização. Direta ou indiretamente, toda esta organização desses estados está tudo aparelhado de forma que o sistema republicano tome conta disto e siga as determinações. Existe uma agenda globalista e o suposto presidente, né, que todo mundo acha que é o poder supremo, ele não é poder supremo. Ele está aqui somente para cumprir determinações desta organização republicana. E é por isso que as coisas estão acontecendo aqui dentro deste país, de forma que o povo não entende, nós não somos dono, o país não é dono de mais nada. O subsolo, as riquezas minerais, o subsolo rico que nós temos, já está sob o domínio desta organização e de várias organizações interessadas nisso. Já estão explorando, já estão tirando, estão levando e ninguém fala nada. As Forças Armadas deveriam garantir a nossa soberania, não garante, porque elas estão as Forças Armadas estão a serviço do sistema, a serviço da corporação republicana. A maioria não entende isto. Como é que pode, né? Se você for discutir, for negociar, não tem negócio. Quem manda aqui é esta organização. E todo o resto está a serviço dela. Ou seja, os brasileiros se acham donos desse país? Não somos donos. E já não somos donos desse país há muitos e muitos anos. Há séculos não somos mais donos aqui. E esta é a situação que nós estamos vivenciando e estamos atrelados inclusive à política globalista, que também está fazendo isso no resto do mundo, da mesma forma. Estão tomando conta do mundo inteiro, já tomaram conta do mundo inteiro. Toda esta fumaça, esta fantasia de guerra, não só esta guerra, mas as guerras anteriores, a primeira, a segunda, e já estamos dando início à terceira, porque tudo que vem acontecendo hoje com esta guerra da Rússia com a Ucrânia é o prelúdio, vamos mostrar assim que é um replay da Segunda Guerra Mundial e da Primeira também.
da Primeira e da Segunda Guerra é um replay. Inclusive a mesma área, o início da Segunda Guerra Mundial começou exatamente num conflito na mesma área onde está hoje a Rússia brigando para a retomada do território da Ucrânia. A mesma coisa, não mudou nada. Então, a esperança de que a gente consiga fazer alguma coisa neste país é muito relativa e está longe de acontecer alguma coisa, a menos que a própria população tome para si o controle da nação, monte um corpo de defesa e administre este país, tire todo este governo que aí está, derrube aquilo que eu venho dizendo há anos e anos, eu venho dizendo, precisa destituir a República, precisa desmantelar, precisa desaparelhar a República do Brasil. É a única chance que nós temos para reconquistar a nossa soberania. O povo, o país, não tem a soberania do país, não tem a supremacia no país. Ela não é nossa. Ela é desta corporação republicana, República Federativa do Brasil. É uma organização mafiosa, é uma organização criminosa que administra a maior parte de todos os países, de tudo que nós estamos vivendo. Quem conhece um pouquinho de geopolítica, quem acompanha um pouquinho de geopolítica, vai se deparar com tudo isso que eu estou dizendo de uma forma bastante simplista, bastante lúcida para qualquer pessoa entender o que é esta república, o que é este Brasil, para vocês terem uma pequena ideia, ok? Eu fiz isto aqui, eu gostaria depois de vocês falarem alguma coisa, algum comentário, ok? Câmbio.